Então, gente, hoje eu vou comentar sobre um comentário que teve no meu vídeo no YouTube e eu postei aqui no TikTok também, que foi o vídeo sobre o comunismo, onde eu fiz algumas alegações sobre os Estados Unidos e a Rússia. E teve uma pessoa que discordou nos comentários e perguntou, disse que eu tinha fontes péssimas, né, para eu rever minhas fontes. Então vamos lá. O comentário dessa pessoa foi entre aspas. Primeiro, você disse que a Rússia é capitalista. Segundo, segundo erro, os Estados Unidos censurador e violento. Suas fontes são péssimas, deveria procurar informação em outro lugar. Então, agora eu vou trazer as fontes, que são várias, muito mais de uma, né? Então, vamos lá. Sobre a Rússia, temos uma matéria aqui da BBC News Brasil, que diz assim: a Rússia tem um sistema bancário, reconhece propriedade privada, acessa o mercado de capitais. Tudo que normalmente atribuímos a um país capitalista, disse a BBC News Mundo Carlos Siegel, professor da divisão de Economia e Assuntos Globais da Universidade de Rutgers, no EUA. Então temos aqui um estadunidense declarando que a Rússia é sim capitalista. Próximo tópico, temos aqui a violência nos Estados Unidos, entre umas das principais, o sistema prisionário, que em sua maioria prende pessoas negras, assim como no Brasil, que no Brasil 70% dos presidiários são pessoas negras, que nem sequer têm uma condenação permanente ainda. Então vamos lá. Segundo esse artigo de Nicole Mitchell Ribeiro da Silva, diz: nos Estados Unidos da América, uma nova forma de escravidão se manifesta devidamente autorizada pelo ordenamento jurídico, envolvendo aqueles que estão cumprindo pena em complexo penitenciário industrial, já que grande parte do sistema prisionário privado explora os detentos como se fossem escravos. Ao que parece, a escravidão norte-americana não foi abolida. Apenas mudou para o sistema prisional moderno, alimentando principalmente o encarceramento em massa de cidadãos negros, pois o racismo é institucionalizado e refletido na seletividade do sistema prisional norte-americano. No Brasil, avança o projeto sobre a privatização das prisões. Assim, parece viável, útil e ao mesmo tempo necessário discutir o tema. Agora vamos para outra fonte. Aqui, de acordo a Andes, matéria da Andes, temos: como forma de perseguir os estudantes estrangeiros, a administração Trump editou um decreto proibindo a emissão de novos vistos estudantis, retirou Harvard e outras instituições do programa de acesso a esses vistos. Estudantes de graduação e pós-graduação estrangeiros, incluindo brasileiras e brasileiros, relatam medo da deportação, incertezas quanto à renovação de bolsas e repressões veladas. A representação às universidades integra um conjunto mais amplo de ações autoritárias do governo Trump, que também se manifestam no campo econômico e diplomático. Um exemplo disso foram os tarifácios impostos contra países aliados e setores estratégicos, usados como chantagem e imposição unilateral dos interesses dos EUA. Entre eles, destaca-se a taxação de 50% anunciada pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, que afetou diretamente exportadores e reforçou a postura hostil da administração frente a países que não se alinhavam completamente aos seus interesses. A estratégia de aplicar sanções econômicas ou ameaças financeiras e instituições e nações reforça o perfil de um governo que atacou sistematicamente a autonomia, a diversidade e o pensamento crítico, tanto no plano interno quanto internacional. Vamos agora à matéria do G1. O governo Trump instaurou a censura nos sites federais, removendo palavras e expressões como gay, lésbica, bissexual, LGBT, HIV, orientação sexual e transgênero. Um levante feito pela ONG GLAAD, que há 4 décadas monitora a mídia LGBTQIA+, constatou que os tópicos foram apagados logo no início do segundo mandato. Se isso não é censura, não sei o que é. Se a questão prisional não é violência, não sei o que é. Aqui temos mais uma coisa, matéria aqui do BBC News Brasil. Donald Trump anunciou que designará o movimento Antifa, que é antifascista, nos Estados Unidos como uma organização terrorista.
O presidente dos Estados Unidos fez o anúncio em sua plataforma Truth Social na quinta-feira, descrevendo a Antifa como um desastre doentio e perigoso da esquerda radical. Ele também afirmou que recomendará enfaticamente que sejam investigados aqueles que financiam o movimento. Antifa, que é uma abreviação de antifascistas, que é um termo geral para grupos ativistas de esquerda e não constitui uma entidade única. Ou seja, quem eram os fascistas? A gente teve Maduro, por exemplo, se não me engano, na Espanha, não tenho certeza, mas a gente teve Hitler na Alemanha. Esses foram os fascistas. Então, os antifascistas, do termo anti, é combate aos fascistas, que é uma pauta completamente válida e democrática de combate à violência. E o Trump criminalizou o movimento antifascista. Ou seja, se você tem anti, que nega fascista, e coloca anti-antifascista, se você é anti-antifascista, anti e anti se negam, entendeu? Porque são dois anti. Então não e não é sim. Então, se você é anti-antifascista, na verdade, você está se declarando, né, fascista. Então, aqui a gente reviu as minhas fontes, né, que o comentário dizia que eram péssimos e devia procurar informação em outro lugar. Então, eu, assim, gostaria que a pessoa também citasse suas fontes, que não citou nenhuma, né, e eu acredito veementemente que as minhas fontes são muito mais capilares do que eu que digo o contrário, né? Que são influenciados por uma ideologia conservadora que propaga esse pensamento sem nenhuma análise crítica da situação real. Também gostaria de corrigir a questão que eu falei no vídeo passado, né? Que eu disse que a China era socialista. Realmente a China foi socialista, mas no momento atual, tanto a China como o Vietnã não são socialistas de fato, né? Estão num governo que, segundo eles, está orientado ao socialismo. Então, de socialismo mesmo, a gente tem Cuba, por exemplo, a gente tem Kerala, na Índia. Então, esses são de fato assim socialistas do socialismo clássico, né? No caso da China e do Vietnã, não se enquadra muito nessas definições. Mas, ainda assim, é importante analisar que essas políticas, tanto da China quanto o Vietnã, que permitiram esse desenvolvimento nacional, elas foram políticas em que o Estado controlou o capital, né? Mais incisivamente. Então, isso vai diretamente contra a questão da ideia de que enfraquecer o Estado, liberalizar tudo, é sinônimo de desenvolvimento, pois era assim nesses países e não sentia desenvolvimento. Então, quando você volta mais à política para o Estado, né, para garantir esse desenvolvimento nacional, é aí que o Estado se desenvolve. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma falta de desenvolvimento industrial. A gente depende muito de muitos outros países, como Estados Unidos, China. Tudo que a gente compra é importado, a gente não produz nada no nosso país. E se a gente for querer mudar isso, vai sofrer muita pressão. Vai sofrer muita pressão dos capitalistas estrangeiros, né? Principalmente dos Estados Unidos, da União Europeia, etc. Por quê? Porque os países capitalistas, eles funcionam na seguinte ordem. Tem o polo capitalista, que é, por exemplo, os Estados Unidos, e tem as periferias capitalistas, que são os países que foram historicamente explorados, como Brasil, África, Índia, que eles querem que esses países continuem sendo eternamente uma fazenda, uma mineradora, não a produtora da sua independência, né, em relação ao mundo. Então, se você quer desenvolver o seu país, se você quer lutar para que o país tenha autonomia, tenha emprego de qualidade, você está sendo necessariamente contra os países imperialistas, entre eles os Estados Unidos.